Fala, escolhidos! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MXF11. O que está acontecendo? Que ele ainda continua caindo esse ano. Nesses últimos 12 meses ele apresentou uma queda aí de 6,35% e até mesmo o seu dividendo que estava pagando aí, quem chegou a investir nele nesse último ano, pagou 12 centavos por cota e agora está pagando 8 centavos por cota. E se você ler o relatório gerencial, o último resultado foi de 8 centavos e um quebradinho. Aí tanto que o fundo arredondou e pagou 9 centavos. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui, vai ser uma análise que eu vou abrir o relatório, vou falar que o gestor está falando, vou te interpretar o resultado ali e você vai entender por que esse fundo está caindo. Aí você vai chegar na conclusão se vale a pena ou não você comprar ou vender esse fundo. Porque muitas pessoas, quando isso acontece, fica perdida e nessa hora ela faz uma péssima escolha nos seus investimentos e pode perder muito dinheiro ou pode perder uma boa oportunidade de investir aí no MXF11, se for esse caso, e depois no longo prazo ter um retorno aí de aumento de patrimônio e aumento de dividendo, que é o que a gente procura, beleza? Então, para a gente poder entender isso aqui, esse análise você vai também compreender com um dos fatores que está acontecendo no MXF11 também, porque outros fundos estão caindo, tanto os fundos aí de tijolo, outros fundos de papel, porque a gente vai falar para parte do setor econômico que fez também o fundo cair, beleza? Então vamos comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar o site sobre o MXF11 e vou abrir o relatório para a gente poder estudar e eu te explicar o que está acontecendo no fundo. Já aqui na tela do computador, deixei aqui o site do Status Invest para a gente poder dar uma olhada, que aqui durante um ano, tá? A gente saiu aqui numa cota de 10,57, que foi o pico que ele estava no começo aqui um ano atrás, e agora chegou a bater o pico ali de 9,74 e agora está em 9,87. Parece um valor pequeno, mas coloca isso em várias cotas, é um valor considerável. Por quê? É um valor de 6,35%. Se você tinha R$1.000, você perdeu aí em torno de R$63 aí do seu patrimônio. Então, para você recuperar isso, leva um tempo recebendo dividendo. Então, por isso que assusta muitas pessoas aí vendo sua carteira negativa todos os meses, tá? E a gente consegue, eu quero que você preste atenção nisso aqui. No dividendo yield dele, está falando que está pagando 12,25% no último que foi atualizado aqui no site, tá? E a gente consegue ver que o valor realmente da cota, tá? O valor patrimonial é de 9,73 e hoje está em 9,87. O que isso significa? Se você juntar todo o patrimônio do fundo, ele vai custar 9,73. Se você pegar tudo ali e vender pelo realmente o que ele vale. Mas o mercado ainda está pagando acima do que o preço realmente vale do MXF11. Então ele está com seu P sobre VP acima de 1. Então ele não está desvalorizado a um ponto que ele está valendo menos do que o valor que ele realmente vale. Então o fundo não está ruim, ele não está um momento ruim, mas sim uma oportunidade que ele desvalorizou tanto nesses últimos tempos que pode ser um momento legal para poder investir nele no MXF11, porque faz tempo que a gente não vê ele nesse valor dessa cota aqui de quase batendo um valor patrimonial, que é o P sobre VP de 1. Então vamos continuar dando uma olhada aqui. Então agora que você entendeu isso aqui, que o fundo ainda assim ele está valendo acima do valor dele de patrimonial, ele é um fundo ainda saudável. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu já deixei o relatório aqui dele aberto, para a gente poder olhar aqui e analisar. Por quê? É através do relatório que a gente vai ter informações mais precisas e a gente vai conseguir entender mais o cenário do MXF11. Por quê? Se você for olhar aqui o relatório, você já vai ver que o dividend yield dele foi de 9 centavos, a última distribuição agora, e o dividend yield dele está de 11,19%. Lembra aqueles 12 pouco que a gente vê aqui no site, ó, 12,25%? Esse valor está desatualizado, por isso que é importante você olhar o relatório, que é de 11,19%. Parece pouco? Não é, porque se você for olhar aqui no período, tá, de 12 meses, você vai ver que ele representa 120% do CDI. Para um fundo imobiliário é muito bom, até mesmo uma rentabilidade é ótima. Se você não vai ver muitos fundos de investimento que não conseguem bater o CDI. Então, ele pagando 120% de CDI é um bom rendimento. E se você conseguir olhar aqui também a estrutura, quem administra e quem é o gestor do fundo MXF11, é nada mais do que a XP,
e o BTG Pactual, que é uma das maiores plataformas daqui da América Latina. Então, são ótimo administrador e gestor do fundo. E sem contar que ele já é o maior fundo de cotista, que ele tem aqui a quantidade de cotas, tá? De 437 mil, e número de cotistas tem 1.173.066 cotista lá dentro da Liga que investe nesse fundo. Então tem muito investidor e tem muita liquidez. E quando tem muita liquidez, você vai entender por que ele chega a desvalorizar nesse cenário aqui. Do primeiro fator que foi aqui foi o dividend yield que caiu, tá, nesse período. Mas você vai entender que isso tende a corrigir daqui por alguns meses, tá, porque o ano que vem, porque a nossa taxa Selic tem a proporção de aumentar, não diminuir. E quando a taxa Selic aumenta, aí esses tipos de fundo eles têm a favorecer, porque eles são indexados à inflação, indexado à taxa de juros, e a gente vai entender mais para baixo aqui, tá? Aqui já no relatório, o gestor falando, tá? As perspectivas do mercado, ele tende a apresentar aqui, ó, uma inflação um pouco mais alta, de 4,22 para 4,26. Parece pouco, mas para uma inflação é muito, tá? Quando o mercado fala que vai mudar aqui praticamente 0,4 pontos aí percentuais ali em cima da inflação, isso é bastante, isso não é legal para o mercado financeiro. Então, por isso que as taxas tende a pagar mais na parte de renda fixa. Agora, outra coisa que a gente vê aqui também no fundo, que eu falo que é indexado a essas partes de juros, que o fundo ele tem aqui uma alocação aqui de 80% em CRIs, tá? Então, que são o quê? São certificado recebível imobiliário. Então, é a parte de empréstimo para o setor de imobiliário da renda fixa. E se a gente for descer aqui para baixo, a gente consegue ver que o lucro dele, né, do fundo MXF11, veio aqui praticamente dos CRIs, que a gente vê aqui de 29 milhões. Então a gente consegue ver que permutas financeiras é 2 milhões, quase batendo 3. A gente tem 3,8 milhões de cotas de outro FIIs, tá? E LCIs e renda fixa 5,9 milhões. Então a grande parte do rendimento dele vem de CRIs. Então quando esse setor aqui tende a pagar mais, ele vai pagar mais aqui e você vai entender um pouco mais para baixo aqui também. Vamos dar uma olhada aqui de questão dos dividendos, né, que a gente entendeu ali que pagou um pouco menos. E aqui a gente consegue chegar na parte dos indexadores do contrato. Essa parte é importante para você saber quanto que o fundo vai pagar futuramente mais para cima. Por quê? A gente consegue ver que nos contratos, a maioria dos contratos aqui dos CRIs, da permutas financeiras, entre outros, eles estão indexados em 19% em CDI e mais uma taxa prefixada de 2,66 a 3,19. Isso é uma média, tá? O mínimo foi 2,66 com o máximo de 3,19. Então, se a CDI aí vir chegar a bater 13, tipo 13 mais 3,19, 13 mais 2,66, 13 mais 3%. Vai depender do contrato, que você vai entender um pouquinho também quando a gente olhar o contrato. Então, a mesma coisa acontece aqui. A gente vê que tem contrato que faz parte de 19%, tá? Da sua carteira ali, tá em PCA ou INCC, é Índice Nacional do Custo por Construção. É a mesma coisa do IPCA, mas para a parte de construção. E a lógica dele, porque os CRIs são voltados para o setor imobiliário, então às vezes eles usam bastante a taxa do INCC, tá? Então com 69% aqui. E a gente consegue ver que 13% representa a carteira de fundos imobiliários. E a gente for agora olhar mais para baixo, a gente vai ver aqui que nesse mês aqui e o mês passado teve uma movimentação no MXF11. O que foi? A gente teve emissão de novas cotas, tá? Arrecadou dinheiro no mercado, as pessoas que comprou essas emissões. E aqui nesse mês agora ele comprou 16 milhões do CRI, do MRV. E esse MRV aqui, você consegue olhar aqui embaixo, ele está com uma taxa de IPCA mais 11,50% ao ano. Se o IPCA hoje está em 4,5%, vamos lá dizer, seria de, vamos lá, 12, 16% ao ano. Mas hoje o IPCA está de 4,24%. Então, se coloca 4,24% mais 11%, a gente tem uma taxa aí de praticamente quase 16% ao ano. É uma taxa boa, acima do mercado, ao meu ver, porque você for investir em um CDB, uma LCI, uma LCA, você não consegue pegar uma taxa com uma rentabilidade tão alta assim. E a gente voltando aqui para baixo, que a parte da alocação do segmento, não vou me aprofundar aqui,
Mas a gente consegue ver aqui, ó, a parte da carteira. Por quê? A gente consegue ver que a gente tem muitos CRIs aqui, ó, a parte dos CRIs, tá? IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 7, ó, CDI mais 2,3, IPCA mais 7,77, IPCA mais 9, tá vendo que já tem um bem mais alto aqui também. Aí você consegue aqui, ó, IPCA mais 11,50, foi o que a gente acabou de ver que ele acabou de adquirir, tá vendo, ó? Que é do MRV, que esse daqui tá pagando acima da média do contrato, tá? Se você olhar a carteira dele aqui, pagando mais 11,50, vamos ver se a gente acha outra aqui, que eu creio que, ó, pagando IPCA mais 12. Então, isso aqui é um CRI bem acima da média da carteira dele, que vai dar uma alavancada, tá? No seu dividendo também. Pouca coisa, mas vai, porque tá pagando acima da média dos outros, ó. IPCA mais 7, IPCA mais 7, IPCA mais 5, tá? IPCA, aqui, ó, CDI mais 5. Isso aqui é uma taxa já bem alta, tá? Porque CDI mais 5, se a gente tá com o CDI hoje, se bate aí a 11%, mais 5, 16% também, que é uma taxa bem alta também, tá? Aí a gente consegue ver aqui quem é que adquiriu, tá? Que emitiu esse CRI, que a gente pegou e investiu nele, tá? A gente consegue ver aqui também. E a gente consegue ver toda a sua carteira, que é essa média mesmo, ó. A gente tem aqui, ó, IPCA mais 10, ó. Aqui para baixo a gente começa a achar alguns IPCA mais alto também, ó. IPCA mais 12. Então a gente consegue ver que a carteira do MXRF11, ela tende a pagar um ótimo retorno, tá? Por quê? Ela está indexada à inflação, a inflação tende a subir um pouquinho e seus pré-fixado ali, né, que é IPCA mais um pré-fixado, tá pagando uma média de 7 a 8 e alguns ali já bem mais arrojado, podemos dizer, pagando 12, 11, 11,5, que nem o CRI novo que pegou agora. Então, todo esse movimento é normal que está acontecendo agora no fundo, ele despencando. Por quê? Como que a gente já tem a alta da Selic, há uma migração de alguns investidores, que eu falo para você que faz a diferença, de tirar o dinheiro da renda variável, que o fundo imobiliário é uma renda variável, e migrar ali para a renda fixa, porque é algo mais seguro. Porque muitas pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo ali com o fundo imobiliário. E tem gente que tem o emocional que não pode ver a carteira despencando R$ 1 e já quer vender. Eu tô falando sério. Eu já vi gente comprar aí ações, tipo, pagar R$ 50 uma cota do Banco do Brasil. Aí tá 49 a cota. Vinícius, o que eu faço? Diminuiu R$ 1. Será que vai continuar caindo? Eu acho que é melhor eu vender. Você entendeu? Então tem muitas pessoas assim que na parte emocional, quando vê caindo, migra. Então é o famoso efeito manada, tá? Ao meu ver aqui, eu até comprei aqui para poder compor a carteira do canal sem cota do MXF11. A minha carteira tá negativo por causa desse movimento que está acontecendo agora, mas é algo aceitável, é algo com o tempo tende a corrigir. Eu tendo a ganhar mais, tanto no dividendo que vai se valorizar e no valor da cota, porque agora está um momento que eu estou comprando mais barato e quando vir subir o valor do patrimônio, eu vou ter o meu patrimônio corrigido e alterado. Mas é algo que eu, como Vinícius, não me preocupo tanto com a questão do valor do meu patrimônio com essas oscilações, porque o resultado final lá na frente que eu vejo é o que é mais importante para mim. Por quê? O Warren Buffett fala que o time certo para poder investir não vale a pena. O que vale a pena é o tempo, porque o tempo, principalmente com juros compostos, o resultado lá na frente é o mais importante na sua carteira de investimento. E aí, escolhidos, vocês sabiam dessa análise, né? Por esse movimento que faz as pessoas vender por não saber o que está acontecendo ou por crise de ansiedade também faz o fundo cair. E mesmo que a nossa taxa subir, o fundo caiu por causa desse movimento, mas ele tende a corrigir ali, que esse não é um período pequeno, que eu creio que vai continuar caindo e daqui para o ano que vem ele tende a valorizar. Você sabia disso? Comente aqui no comentário aqui a opinião de você, que é muito importante para mim. Eu vou pedir para você que é escolhido e escolhida que está aqui comigo até o final, não foi inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele seu like, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.